Olá, galera do oitavo, né? Agora nós vamos resolver aí o exercício 8, né? Que está nas páginas 8 e 9 aí da apostila do Sistema Cajamar de Ensino, né? Então ele está pedindo o quê? No exercício 8? Substitua, né? Troque cada polinômio a seguir por um produto. Note que nós temos aqui no item A uma subtração, no item B uma subtração e uma adição, no item C uma subtração e uma adição, e no item D uma subtração. Ou seja, nós temos aí em cada item, né, uma adição algébrica. E quando nós temos, né, nos é solicitado para trocar uma adição algébrica por um produto, o exercício está pedindo para nós fatorarmos cada uma dessas expressões. Fatorar é transformar uma adição ou uma subtração em uma multiplicação. Tudo bem? Aqui, nesse primeiro exemplo, né, nesse primeiro exercício, nós temos a ao quadrado, que é um quadrado perfeito, menos 256. 256, nós vamos analisá-lo para ver se ele é um quadrado perfeito. E como que eu descubro se o número é um quadrado perfeito? Extraindo a raiz quadrada dele, né? Extraindo a raiz quadrada dele. E a raiz quadrada do 256 é 16. Tudo bem? A raiz quadrada de 256 é 16. Então, o 256 é um número quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz quadrada racional. Bom, o 256 é um número quadrado perfeito. O A ao quadrado é um número quadrado perfeito, porque pela propriedade da radiciação, quando o expoente do radicando é igual ao índice do radical, a base do radicando é o resultado dessa expressão. Então, nós temos aqui a diferença de dois quadrados. E se a raiz quadrada do 256 é o 16 e a raiz quadrada do A ao quadrado é o A, então eu vou abrir aqui dois parênteses, né? Um parênteses, vou colocar o sinal de mais dentro dele. Outro parênteses, vou colocar o sinal de menos dentro dele. Por quê? A diferença de dois quadrados, ela surge da expressão o produto da soma pela diferença de dois termos. E quais são esses termos? Para descobrir quais são os termos, eu tiro a raiz quadrada de cada um dos dois termos iniciais. E observo se aqui eu tenho uma diferença. Isso que nós estamos fazendo aqui só é válido para a diferença. Se aqui fosse A ao quadrado mais 256, aí seria outra coisa, tudo bem? Seria até mais complicado de fatorar. Não é tão fácil, eu acredito que não seja nem possível, mas não vou arriscar. Tudo bem? Qual é a raiz quadrada de A ao quadrado? A. Então, vou colocar aqui o A. E vou colocar aqui o A também. Qual é a raiz quadrada de 256? 16. Então, vou colocar aqui o 16 e aqui o 16. Então, fatoramos esta expressão aqui. A ao quadrado menos 256. Sempre que nós tivermos a diferença de dois quadrados, a fatoração dessa expressão é o produto da soma pela diferença das raízes quadradas deles. Tudo bem? Bem simples, né? E se nós fizermos aqui a distributiva para tirar a prova real, ó, A vezes A ao quadrado,
mais com menos, menos. A vezes 16, 16A. Multipliquei tudo por A. Agora eu vou multiplicar pelo 16. Mais com mais, mais. 16 vezes A, 16A. Mais com menos, menos. 16 vezes 16, 256. Tudo bem? Então, ó, escrevendo isso de uma forma mais simples, fica A ao quadrado. Eu devo 16A e tenho 16A, cancelo. O que sobra? 256. Então, esta expressão aqui, ela surge dessa multiplicação aqui, deste produto aqui, produto da soma pela diferença. Bom, no item B, nós temos aqui um trinômio. Ali nós tínhamos um binômio, né? Aqui nós temos um trinômio. 1, 2, 3. Nós temos 3 termos. E para nós fatorarmos essa expressão, o que nós vamos fazer, né? Eu vou dar aí uma dica aí para vocês. Analise o primeiro termo. Ele é quadrado perfeito. Da mesma forma que o A elevado ao quadrado era quadrado perfeito, então o x elevado ao quadrado é um quadrado perfeito. Analise agora o terceiro termo desse trinômio. Ele também é um quadrado perfeito. Ele é um quadrado de lado meio, de lado 1 sobre 2. Tudo bem? Agora eu vou analisar os sinais dessa expressão. Ela tem um sinal de menos e tem um sinal de mais. Se ela tem um sinal de menos, então eu vou arriscar colocar um sinal de menos aqui. Vou abrir um parênteses aqui também e vou colocar um sinal de menos. O primeiro termo ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vou colocar o x aqui. A raiz quadrada de 1/4, né? A raiz quadrada de 1/4 é 1/2. 1/2 vezes 1/2, 1/4. E vou elevar isso ao quadrado. Tudo bem? Agora, para tirar a prova real, nós podemos, né, desenvolver esse parênteses aqui, né? X, vou colocar aqui, x menos 1/2 vezes x menos 1/2. Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Tudo bem? Então, aqui eu errei, aqui, colocando 12 aqui. Bom, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1/2, x sobre 2. Multipliquei tudo por x, agora vou multiplicar tudo por meio. Menos com mais, menos. Meio vezes x, x sobre 2. Menos com menos, mais. Meio vezes meio, 1/4. Bom, aparentemente, tá ficando com essa carinha aqui, ó. Agora, vamos escrever de uma forma mais simples. X ao quadrado, eu devo x sobre 2 e devo x sobre 2, eu devo 2x sobre 2, mais 1/4. Essa expressão aqui, ó, dá para simplificar esse 2 com esse 2, né? 2 dividido por 2, 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos x mais 1/4. Ou seja, voltamos nessa expressão aqui, ó. Então, essa expressão fatorada, de fato, é x menos meio elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos fazer aqui o item C. Utilizando a mesma ideia que nós utilizamos aqui em cima no item B, eu vou abrir um parênteses. Como eu tenho um menos e um mais, aqui eu vou colocar menos.
Se nós tivéssemos mais e mais, dois sinais de mais aqui, dois sinais de adição, aqui eu colocaria adição. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo. A raiz quadrada do 4 é 2. A raiz quadrada do x ao quadrado é x. Então, acredito que o meu primeiro termo aqui seja 2x. A raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1 sobre 4. E eu vou elevar isso ao quadrado. Tudo bem? Tirando a provinha real aqui, para ver se nós estamos no caminho, vai ficar 2x menos 1/4 vezes 2x menos 1/4. Fazendo aí a distributiva, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Tudo bem? 2x mais com menos, 2x vezes 1/4, 2x sobre 4. Multipliquei tudo por 2x, agora vou multiplicar tudo por menos 1/4. Menos com mais, menos. 1/4 vezes 2x, 2x sobre 4. Menos com menos, mais 1/4 vezes 1/4, 1 sobre 16, ou 1/16º. Bom, escrevendo de uma forma mais simples, ó, o primeiro termo está batendo, o terceiro termo está batendo. Vamos ver se esse daqui vai bater com esse daqui. Então, aqui vai ficar 4x ao quadrado. Eu devo 2x sobre 4 e devo 2x sobre 4, eu devo 4x sobre 4. Tudo isso mais 1/16º. Esse 4 eu posso simplificar com esse 4, porque 4 dividido por 4 é 1. Então, aqui vai ficar 4x ao quadrado menos o x que sobrou aqui dessa divisão, mais 1 sobre 16. Então, de fato, nós chegamos ao 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos x, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 16. Tudo bem? E a letra D é semelhante à letra A. Nós temos aqui a diferença de dois quadrados. Espera aí, professor, como assim a diferença de dois quadrados? Só o x está elevado ao quadrado. O y não. O y nós vamos utilizar uma propriedade das potências, tudo bem? Então, nós vamos reescrever essa expressão aqui. X ao quadrado menos, abro parênteses, y à quarta ao quadrado. Olha o que eu fiz. Eu peguei e dividi o 8 em duas partes iguais. Então, ficou 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Essa daqui é uma propriedade das potências, né? Então, aqui eu tenho uma potência de outra potência. E numa potência de outra potência, eu conservo a base principal, que é o y, e multiplico os expoentes. 4 vezes 2, 8. Agora, ó, eu tenho a diferença de dois quadrados. Tudo bem? A diferença de dois quadrados. Então, lembra que nós discutimos ali em cima? Eu abro dois parênteses, um eu coloco sinal de mais, vezes, o outro eu coloco sinal de menos. E tiro a raiz quadrada dos dois quadrados. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, eu coloco x. A raiz quadrada de y à quarta elevada ao quadrado é y à quarta. Tudo bem? Então, a fatoração dessa expressão aqui é essa daqui. Tudo bem? É a
Produto da soma pela diferença de dois termos. Podemos aí tirar a provinha real. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos. X vezes y à quarta, xy à quarta. Multipliquei tudo por x, agora vou multiplicar por y à quarta. Mais com mais, mais. Y à quarta vezes x, xy à quarta. Mais com menos, menos. Y à quarta vezes y à quarta, conserva a base e soma os expoentes. Escrevendo de uma forma melhor aqui, x ao quadrado, eu devo xy à quarta e tenho xy à quarta, eu corto. O que me sobrou? Y à oitava. Então, essa expressão fatorada fica desta forma, o produto da soma pela diferença. Bom, esse é o exercício 8 aí da nossa primeira semana aí de exercícios. Um abraço.